Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou aqui o Frederico Costa, do canal GPOS TV, e estamos aqui com o professor Eudes Baiba, da Universidade Estadual do Ceará, e militante sindical e político há mais de 3 décadas. Apesar dessa juventude dele, há mais de 3 décadas, ele luta ao lado, junto, como trabalhador, mas de forma organizada. De antemão, quer dizer que a posição do nosso canal, tanto do nosso grupo de pesquisa GPOST, como do Instituto de Estudos e Pesquisa do Movimento Operário, é de voto em Lula, certo? Então, por isso é que nós estamos dialogando com vários companheiros que contribuem com o nosso canal, com o nosso grupo de pesquisa, para consolidar esse movimento necessário, para varrer o Bolsonaro e o bolsonarismo da vida política nacional. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer, Eudes, é por que votar em Lula? Por que não é só o ato de votar, né? O que está por detrás de, no dia 30, nós votarmos em Lula presidente do Brasil? Como é que você vê a importância dessa atitude política do atual contexto de luta de classes no Brasil? Bom, Fred, uma saudação aí a você, a todos os GPOS e aos nossos espectadores. Muito necessária essa série de vídeos que vocês estão organizando. Vários companheiros, eu sei que passarão aqui, responderão as mesmas perguntas. Acho que é um debate, de fato, necessário nesse momento, né? Eu vou um pouco por um aspecto que você colocou aí, né? Eu acho que a pergunta não é nem se por que votar em Lula. A pergunta é por que lutar para que Lula ganhe as eleições no dia 30? Essa é a pergunta mais exata, né? Porque a essa altura o nosso compromisso tem que ir além do voto. Né? A essa altura o nosso compromisso tem que ir é, para o compromisso de fazer campanha, para o compromisso de discutir com a população, para o compromisso de debater com trabalhadoras e trabalhadores nesse momento extremamente grave da vida nacional. Né? E por que então fazer campanha para o Lula? Por que então sair às ruas, ir aos bairros, à porta das instituições da universidade, à porta das empresas, nesse momento? Ao meu ver, em primeiro lugar, porque nós temos um conjunto de demandas do povo trabalhador que precisam ser enfrentadas e que o próximo governo obrigatoriamente teria que se colocar a necessidade de atendê-las. Não é? As reivindicações do povo, dos trabalhadores, das trabalhadoras, sempre as há. Mas nós estamos num momento específico em que ganhos, conquistas, direitos, ainda que parciais, ainda que limitados, que foram conquistados ao longo de décadas, e mesmo aqueles que foram conquistados mais recentemente no período do governo do PT, todas essas conquistas, direitos, estão sendo destruídos. É uma obra que começa com o golpe de 2016, né? E que se concretiza ao longo dos governos de Temer e depois do governo Bolsonaro. Né? Nós vivenciamos aí a reforma trabalhista, em que as novas gerações de trabalhadores e trabalhadoras sim, se encontraram a partir dessa reforma completamente sem direitos, né? Uma legalização ampla da precarização, uma legalização ampla da destruição dos vínculos trabalhistas. Tivemos uma reforma da Previdência que esta, de maneira literal, né, liquidou o direito à aposentadoria daqueles jovens que estão entrando agora, nos últimos anos, no mercado de trabalho. Esses jovens não apenas estão enfrentando condições trabalhistas bárbaras, né, destituídos de direitos imediatos, como estão começando uma carreira como trabalhadores
que provavelmente não se concluirá na aquisição de uma aposentadoria para viver os últimos anos de sua vida, né, para usufruir ainda limitadamente do próprio trabalho que desempenharam ao longo dos anos, porque exige 40 anos ininterruptos de contribuição, né? Então, uma liquidação bastante drástica do direito, para não falar da universalização, da terceirização ainda no governo Temer, né? Para não falar da reforma do ensino médio, para não falar no nosso campo de professores, educadores, da imposição da nova base nacional curricular, enfim, para não falar de um conjunto muito amplo de direitos democráticos, de direitos trabalhistas, de liberdades, né, que nós perdemos ou estamos em vias de perder a partir do golpe de 2016, especialmente no governo Bolsonaro. Então, eu penso que é necessário fazer campanha para o Lula, porque a vitória do Lula nos proporcionará não a certeza de que readquiriremos esses direitos, né, mas a possibilidade real de fazê-lo, a possibilidade real de lutar para reaver esses direitos, essas conquistas e essas liberdades que temos perdido nos últimos anos. É uma questão, portanto, do ponto de vista da classe trabalhadora, né, de vida ou de morte, né, porque se combinou de maneira perversa, se combinaram de maneira perversa nos últimos anos, né, a destruição dos direitos, que foi aprofundada na pandemia, foi uma das coisas sobre as quais o Bolsonaro passou a boiada, né, com as medidas supostamente para preservar o emprego, mas ao contrário, destruía os empregos, destruía os vínculos trabalhistas, aprofundado isso na pandemia. É uma combinação, então, disso, né, com um desemprego que faz com que hoje 36 milhões de brasileiros vivam em lares onde ninguém tem trabalho. É um dado publicado ontem pelo jornal O Globo, né, a partir de dados do IBGE. Então, assim, é uma situação dramática, né? Não é casual que nós tenhamos voltado para o mapa da fome, 33 milhões de famintos e mais de 100 milhões de pessoas em risco de não ter o que comer amanhã, não estão famintas hoje, mas poderão estar amanhã. Né? Uma situação, portanto, de destruição em regra, né, da vida social e da vida democrática no país. Aliás, para nós, como militantes de esquerda, que reivindicamos o marxismo, nem faz muito sentido falar em liberdade democrática sem associá-las, né, aos direitos sociais, à possibilidade dos trabalhadores da nossa classe se manter viva. Né? Então, por tudo isso, pela possibilidade de lutar para reavermos e, além de reavermos, projetarmos novas conquistas, novas transformações do país, que nós precisamos fazer campanha para Lula e no dia 30 levar o máximo de pessoas que nós pudermos a votar em Lula. Né? É uma necessidade, digamos assim, decorrente, né, de uma ameaça real, inclusive sobre digamos assim, a vida física dos trabalhadores, a integridade física da classe trabalhadora, né? Nesse sentido que eu falo com a questão de vida e de morte, né? Mas também em função de que nós estamos diante de um governo que não esconde, isso é até uma vantagem, até promete aprofundar esse estado caótico de coisas. É preciso, portanto, não há nenhuma tarefa, Fred, na minha opinião, mais importante nos próximos 15 dias, pouco menos de 20 dias, né, até lá, não há nenhuma tarefa mais importante para todos nós do que assegurar a vitória de Lula e, assim, a derrota do governo da extrema-direita. Concordo, e dentro disso que você colocou, dessa tarefa que é essencial, eu penso que nós devemos, né, aqui tanto no Nordeste como no Brasil inteiro, aumentar, né, tentar ganhar voto a voto, certo? Essa disputa
com o bolsonarismo. Isso significa uma coisa muito importante, não só consolidar os votos que nós temos, mas disputar, além de disputar os votos com o Bolsonaro, disputar aqueles votos das pessoas que ou votaram na terceira via, ou votaram nulo, ou se abstiveram. E aí eu queria que, isso é uma coisa muito importante, porque esse voto que foi dado à terceira via, né, que aí eu considero tanto, por exemplo, o Ciro, a Tebet, como eu também considero setores do voto nulo como terceira via. Né? E eles partem de construir uma imagem, né, que foi alimentada até pela setores da mídia, que haveria uma polarização entre o Lula e o Bolsonaro, mas uma polarização que seriam duas faces da mesma moeda. Né? Isso foi colocado por grandes jornais, redes de televisão, mas também por setores da esquerda. Vou dar um exemplo concreto para você. Eu tive no debate do canal Fronteira Vermelha, com o companheiro Marino, com o professor Ivo Toné, e uma hora o Ivo Toné colocou isso, né, que o Lula e que o Bolsonaro teriam a mesma essência. Ou seja, e essa era a visão também da Rede Globo, né, do jornal, acho que o Estadão estava divulgando isso há bem pouco tempo, né, se não continua. E eu queria que você esclarecesse isso, né? Porque quando a gente vai dialogar, por exemplo, com esses setores da terceira via e tudo, para que eles não vão para o voto nulo, dizendo que é a mesma coisa, eu queria que você esclarecesse a partir. Vamos fazer uma discussão filosófica, vamos fazer uma discussão do que é essência e o que não é essência, é uma discussão política. Na atual conjuntura, é comparável Lula e Bolsonaro como dois extremos negativos, sim ou não? Então, essa discussão, eu acho ela um tanto surreal, sabe, Fred? Primeiro porque, como toda boa discussão, boa não, retira a palavra boa, como toda discussão que opera no campo da metafísica, é disso que se trata, nesse caso, né? Ela destaca o plano das ideias, o plano do espírito, o plano enfim, o plano ideológico, completamente do plano da vida real, do plano material. Né? Então, ao dizer que Bolsonaro e Lula são faces de uma mesma moeda, porque supostamente, mas nem isso é verdade, supostamente representariam, embora sob formas distintas, ideias essencialmente iguais, né? Isso já destaca a discussão completamente do que socialmente Lula e Bolsonaro expressam. Né? Lula, podemos ter mais ou menos acordo com ele, né? Mas é indubitável que Lula é um produto da organização da classe operária no Brasil. Uhum. É isso que Lula expressa. Né? Não significa que as ideias do Lula, ou do grupo especificamente a qual ele pertence, que ele lidera, que não é o PT, não estou falando do PT aqui, embora esse grupo seja hegemônico do PT, né? Mas que a gente poderia chamar de lulismo, né? É óbvio que as ideias que esse agrupamento de militantes defende ao longo dos últimos anos, né? Entra em contradição em muitos aspectos com os interesses da classe trabalhadora. Então, não é disso que nós estamos falando. Né? Ao mesmo tempo que esse é o grupo que dirige o movimento operário no Brasil. Uhum. Né? Então, uma realidade é um fator objetivo. Né? É desse fator objetivo que esse idealismo de esquerda tenta se separar. Né? Bom, no plano da nossa cabeça, é perfeitamente possível, né, separar as ideias da realidade. Aliás, essa é a tradição da filosofia na história. Né? No plano real, o companheiro Fred, que está aqui conduzindo essa conversa, está aqui corporalmente, acusticamente, visualmente, mas infelizmente a sua essência não pode estar ao mesmo tempo na cozinha fazendo um jantarzinho para a Carla. Né? Uhum. É obrigatório que a essência do Fred seja corporificada, né? Materialmente. Então, quando você diz assim, Lula e Bolsonaro são a mesma coisa, no plano essencial ou no plano das ideias,
você está dizendo é que é indiferente o fato de que Lula emerge do movimento operário, sendo até aqui, goste ou não, as pessoas gostam ou não disso, sendo aqui ainda o principal dirigente da classe operária no Brasil, do Bolsonaro, que é produto, digamos assim, da decomposição, do apodrecimento, né, dos setores mais obscurantistas da burguesia. Né? A expressão, ele mesmo não tem extração burguesa, né? O Bolsonaro é um homem de extração da classe média, fardada, né? Mas expressa exatamente, digamos assim, os extremos, extremos fascistizantes, né, da burguesia. Então, são coisas absolutamente distintas, né, do ponto de vista da vida real. Né? Portanto, Bolsonaro não entra em contradição com os interesses do povo. Não há contradição entre Bolsonaro e os interesses do povo. Bolsonaro é nitidamente, sem contradição, inimigo dos interesses do povo. Enquanto que, no caso de Lula, a sua própria posição de dirigente operário mais importante do país o coloca frequentemente em contradição com os interesses da sua própria classe, que abre efetivamente terreno progressivo para que nós possamos organizar, lutar, levantar reivindicações. Na verdade, esse tipo de raciocínio que você descreveu me parece um raciocínio paralisante, né? Um raciocínio que, na verdade, justifica com um discurso radicalizante, digamos assim, né? Com um discurso aparentemente de esquerda, justifica a paralisia, a prostração diante de Bolsonaro. Né? E a prostração, Fred, eu queria ser mais duro aqui, não gosto muito de usar palavras duras no debate, acho que o significado das palavras é suficiente para o debate, mas a gente precisa, às vezes, mandar a real, né, como se diz. A prostração diante de Bolsonaro hoje corresponde à colaboração com Bolsonaro, corresponde a uma ajuda à vitória de Bolsonaro em 30 de outubro. Né? Então, eu acho que o intelectual de esquerda, os intelectuais de esquerda, né, que eu respeito, né, não tem problema nenhum, não me coloco nessa categoria pessoalmente, né? Não me sinto participante do círculo de intelectuais de esquerda, como acho que você também não, nós somos militantes do movimento operário, né, que eventualmente trabalhamos profissionalmente no campo intelectual, né, na atividade intelectual, mas primeiramente somos trabalhadores, né, e como trabalhadores colocamos na militância, né, mas respeito aqueles que se contentam em ser intelectuais da esquerda, respeito bastante uma opção de vida, uma opção de existência, tranquilamente. As intelectuais de esquerda não têm o direito, nesse momento, de ter uma análise tão rasa, né, uma análise tão pouco comprometida com os destinos da maioria do povo. Eu costumo ter dito ultimamente, desde o segundo turno me chamaram para falar um ou duas plenárias, reuniões de militantes, etc. Eu tenho dito que talvez a frase do Manifesto Comunista de Marx e Engels, que as pessoas têm mais dificuldade de entender, né, é aquela que diz que os comunistas não têm interesses distintos dos trabalhadores. Nós não temos interesses distintos dos trabalhadores. Né? Podemos ter um programa mais acabado do que a maioria dos trabalhadores. Né? Podemos enxergar um horizonte mais largo em função de termos acesso à dimensão científica, ao marxismo, etc. Mas nossos interesses coincidem com os interesses dos trabalhadores. Né? Assumir uma posição de Ciro Gomes, nesse momento, de neutralidade diante dessa disputa, em nome de uma futura revolução proletária, né, me parece, na verdade, uma capitulação e uma colaboração com a extrema-direita. Com toda a tranquilidade de isso, não estou querendo ofender ninguém, mas eu acho que eles não são capazes de combater Bolsonaro, muito menos serão capazes de participar, ainda mais como dirigente, da luta pela Revolução Socialista. Concordo plenamente com a sua avaliação. Hoje setores organizados e conscientes da esquerda que venham a defender voto nulo ou abstenção, necessariamente, objetivamente, independente de suas intenções, boas ou não, colaboram
com a vitória do Bolsonaro. Não tem, não tem alternativa, né? Veja, a dialética supera a lógica formal, mas não nega, não aniquila a lógica formal. Então tem momento que é ou sim ou não, ou está de um lado ou está de outro. E para concluir, eu queria que você colocasse assim, para quem está nos assistindo, nossos alunos, as pessoas que nos veem aqui no Nordeste, no Brasil, como é que a gente pode, né, dentro das nossas condições, contribuir para esse grande movimento, né, que eu acho que essa é a grande questão, né, é necessário ou não derrotar eleitoralmente o Bolsonaro. E, claro, nessa perspectiva, né, derrotar eleitoralmente é um dos momentos da nossa luta pelos nossos direitos e interesses históricos. Então, o que é que a gente pode fazer, o que é que está sendo feito, né, você dizer isso aqui para a gente, como é que a gente pode contribuir para essa mobilização classista e nacional para eleger Lula presidente. De maneira geral, né, é se integrar à programação da campanha em cada estado, em cada cidade, mas eu queria focar um pouco em duas atividades que estão programadas para a Universidade Estadual do Ceará. Uma é uma panfletagem que se realizará na quinta-feira, às 7 horas da manhã, no CH, no campus do Centro de Humanidades, campus de Fátima, ali na Luciano Carneiro, promovida por professores e estudantes. Então, eu queria convidar todos e todas para se integrar essa quinta-feira, dia 13, né? E estamos programando para... Hoje nós estamos gravando uma segunda-feira, dia 10, né? Nós estamos programando para daqui a uma semana, dia 17, cedo da manhã, às 7 da manhã, uma panfletagem com adesivaço na entrada do campo de Itaperi da UES. Dentro das nossas possibilidades, né, me parece que nós da UES pudermos nos engajar nessas duas atividades, seria já uma contribuição importante. Mas há muito mais a fazer. Há uma programação sendo divulgada pelas redes sociais, é uma programação ampla que as centrais sindicais tiraram de porta de fábrica, tirada na última quinta-feira. Há uma programação de terminais de ônibus, enfim. E o objetivo de fazer pelo menos 3 mini carreatas por dia nos bairros de Fortaleza. Porque a situação é assim, não é, Fred? Como você explicou, há uma polarização social nessas eleições, né? Efetivamente, embora setores da burguesia tentem se colocar no meio da disputa, seja tentando pressionar o Lula de um lado, seja se integrando incondicionalmente à campanha do Bolsonaro, no final das contas, o que vai prevalecer é uma disputa de classe contra classe, não é? Onde a burguesia não tem um representante direto, né? Lança a mão de um representante fascista e Bolsonaro, né? Na falta de candidato, digamos assim, autenticamente liberal, né? Então, é isso que está em jogo. Isso se expressa um pouco na distribuição da votação, né? Nós tivemos um progresso que não pode ser menosprezado, né? Não, que expressa não só na vitória de Lula por uma margem de 6 milhões de votos no primeiro turno, mas o fato é que nós vencemos na capital de São Paulo, e que nós retomamos a votação perdida anteriormente no chamado Cinturão Vermelho, ou seja, nas cidades industriais da região metropolitana de São Paulo. Nós vencemos em Minas Gerais com uma votação extraordinária em Belo Horizonte e na região industrial. Então, são elementos que é um capital eleitoral e político que nós temos aqui. Mas, por outro lado, você pode observar que os setores mais atrasados da burguesia, sobretudo as suas camadas rurais ou ruralistas, né, também tiveram um crescimento nas regiões onde são hegemônicas. O próprio interior de São Paulo, né, que acabou dando uma vantagem de 10 pontos ao Bolsonaro no estado como um todo, o
centro-oeste, setores do norte do país, sem falar naquelas populações mais sensíveis ao discurso da extrema-direita, que são as populações do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. O que isso significa? Significa que nós precisamos, no caso do Nordeste, que deu 65% em média de votos a Lula, fazer crescer essa votação para 75%, velho, né? Porque, da mesma maneira que nós podemos crescer no Nordeste, eles podem crescer em outras regiões, né? E eu acho extremamente perigoso que a gente deixe a decisão para a votação de Minas Gerais, que é um pouco o que está se desenhando. Então, assim, se integrar a cada uma dessas atividades, a nível nacional, o Ciro Gomes teve 3%, mas no Ceará ele teve 7%, né? Que é mais ou menos a votação dele em Fortaleza e região metropolitana. Então, assim, isso que você falou, de virar o voto do cirismo, é extremamente importante, né? O voto nulo e branco ficaram até um pouco abaixo da sua incidência histórica, né? Mas a abstenção cresceu, né? Então nós temos aí uma margem de crescimento também, né? Então, assim, ganhar cada lugar vai ajudar a ganhar voto, conversar com as pessoas, mas também dar às pessoas a sensação de que a campanha é ampla, de que a campanha está disseminada, de que Fortaleza está vermelha, né? E para isso nós precisamos de gente nas atividades que estão programadas. Então, penso que cabe a nós, nesse momento, né, termos uma participação ativa na programação e ressalto essas duas atividades programadas para o Aniversário Estadual do Ceará. Eudes, é isso, obrigado mesmo. A gente tem que ir, né, como se fosse, uma batalha pelas nossas vidas, né, pelas nossas vidas, dos nossos familiares, da nossa classe, certo? E a gente estimular assim, que não se tenha medo, né? Que você saia, você use a sua camisa vermelha, coloque bottom, né? Dialogue com os seus familiares. Essa luta miúda de formiga, né? Essa luta molecular favorece muito, fortalece e está tendo muitas, estão tendo carreatas, manifestações e a rua, né? A rua é do povo. Historicamente a rua sempre foi da esquerda, né? Então a gente tem que ir mesmo, né? Organizar grupos nos locais, nas escolas, nas universidades, nos locais de trabalho, certo? Nas comunidades religiosas, setores progressistas, para a gente ganhar mesmo uma grande mobilização, certo? Para aumentar essa diferença, né? Que é a primeira etapa de uma luta que vai ser que vai começar com a posse do presidente Lula, né? Não é só resgatar a dívida histórica, né? É a gente recuperar direitos, né? Agora, por exemplo, tem a ameaça da voltar a PEC 32, que quer acabar com tudo, com estabilidade, ou seja, não é o funcionalismo público, é destruir a saúde, a educação, né? Acabar com a previdência, o que resta da previdência pública, né? E a luta, né, é essa luta nossa cotidiana, né? Então que a gente se integre, né? Procure, hoje é fácil, crie canais de grupos de WhatsApp, né, para divulgar as mobilizações, né? E reproduzir as denúncias, né? Desse governo, cada dia é uma coisa pior, certo? Que é o desespero mesmo, né? E que nós vamos, né? Nós já derrotamos a ditadura militar e com a nossa unidade, com a nossa força, nós vamos conseguir derrotar Bolsonaro, eleger o presidente Lula e fazer recuar as forças da reação. É isso. Eu queria só acrescentar, Fred, Diga. uma coisa importante, que, por exemplo, muito exemplar a reação da semana passada ao bloqueio de 2,5 bilhões das verbas para a educação. Foi uma reação importante, mas é preciso a gente ter claro, é preciso associar a mobilização pelas reivindicações à derrota de Bolsonaro com a vitória de Lula no dia 2. Isso. E uma coisa importante, o que vai garantir a defesa do governo Lula contra a ação da extrema-direita são as mobilizações. E, inclusive, avançar nas conquistas dos nossos direitos. Então é isso, obrigado. Vocês que nos acompanham,
curtam, divulguem esse vídeo, passem, repassem, né? E se inscrevam no nosso canal. Então é isso e até a próxima.